Boa tarde a todos. Infelizmente, nós ainda não dispomos dos dados referentes à substituição de urna e ocorrências com prisão, com ou sem candidato, porque houve um problema no sistema do TSE. Mas, então, logo tenhamos essas informações, nós passaremos através da assessoria de comunicação. Alguém tem alguma pergunta? Batendo essa história da biometria, que está dando muito problema, você falou anteriormente que era uma recomendação de fazer um teste 4 vezes, enfim, as filas estão intermináveis, há muito registro de confusão. Por que isso, se essa parceria foi de 2015, por que só agora, durante o processo eleitoral, vocês decidiram fazer isso, numa eleição que é mais demorada, mais complicada, com muitos candidatos, mais números, e não faltou informação? Divulgação? Na verdade, não. Deixa eu te explicar, Flávia. Nós tivemos a informação do TSE de que esses dados seriam aproveitados ainda esse ano, foi alguns meses atrás. Então, logo recebemos essa informação, a assessoria de comunicação passou por nota, redes sociais, material para a imprensa, isso foi feito. Todos os mesários foram orientados também durante o treinamento, e isso a gente já começa desde julho. O que acontece não efetivamente essa parceria do Detran. São dois fatores, é o volume que nós temos, que é considerável, de 4.600.000, mas também vocês têm que lembrar que nós temos os 2.300.000, quase 400.000 eleitores que fizeram cadastramento na própria Justiça Eleitoral e eles também estão sendo validados. A diferença que nós temos em relação às outras eleições é que não ficou restrita a identificação biométrica aos municípios com revisão obrigatória. Dessa vez, o estado inteiro, os 92 municípios que dispõem de dados biométricos do eleitor, estão sendo submetidos à validação. Isso é uma orientação do próprio TSE. Adriana, uma votação, por exemplo, a próxima votação, que seriam 2 candidatos, não seria mais razoável fazer esse processo numa votação mais rápida? Com certeza seria mais rápido o processo. Agora, se seria melhor ou não, aí já não cabe a mim dizer, porque é uma orientação do próprio Tribunal Superior Eleitoral. O que eu posso só, acrescentar para você, é que nós estamos recebendo informações de que a demora, ela não está sendo considerada, na grande maioria, na identificação biométrica. Ao contrário, a gente está tendo uma validação até rápida. Um ou outro eleitor realmente tem demorado, porque a orientação é de até 4 vezes ser tentada a identificação, às vezes só na 3ª ou 4ª vez é que se consegue. O que nós estamos percebendo, os juízes têm relatado isso também, é uma demora muito grande do eleitor na urna. E isso também era esperado, porque nós temos 6 candidatos a serem escolhidos. Não dá nem para se comparar com a eleição de 2014, que ainda tinha um candidato a menos, era um só para senador. Temos informação, inclusive, de eleitores que estão com dificuldades porque estão sendo surpreendidos na hora de votar de que tem 2 candidatos ao Senado. Então, isso também não é falta de informação, né? Houve o agrupamento de algumas sessões, quer dizer, mudança de endereço, isso gerou também muita confusão e longas filas. O que o TRE tem a dizer sobre isso? Por que essas mudanças agora em cima da hora? Sim, na verdade não é em relação à sessão. O que houve foi, no ano passado, o TSE baixou uma resolução determinando a extinção de diversas zonas eleitorais. Isso naturalmente acarretou o agrupamento de sessões em outras zonas, né, e gerou uma mudança de número, de numeração, não necessariamente de local de votação, mas de numeração. No caso do Rio de Janeiro, essa determinação ensejou a extinção de 84 zonas. Nós antes tínhamos 244 zonas eleitorais, cartórios eleitorais, e hoje temos 165. Então houve realmente uma alteração numérica. Mas por que essa orientação? Como? Qual o objetivo? Por que dessa... A extinção, tentando me lembrar aqui como é que foi a justificativa do TSE, principalmente a economicidade, né, redução do número de zonas para ela ter uma abrangência maior, porque efetivamente uma zona eleitoral ela gera mais uso de recursos, né, de toda a ordem, estruturais, recursos humanos, até mesmo financeiros. Então houve um enxugamento aí? Houve no ano passado. Foi uma resolução do TSE, diversos estados, a grande maioria dos estados sofreu um processo de extinção de zonas eleitorais e com isso houve uma alteração numérica. Então, por exemplo, nós tínhamos a primeira zona, a segunda zona, a terceira zona. Hoje a primeira zona, numericamente falando, é a 4ª. Isso então para corte de gastos, é isso? Sim. Adriana. Só mais uma pergunta, desculpa, mais uma pergunta só que eu tenho que repetir.
Uma amiga acabou de tentar votar no Bolsonaro no Colégio Santo Inácio, foi mais ou menos 12h30, e a urna estava dando voto nulo. Ela foi filmada chorando e chamou a polícia. Ajustaram a urna depois de 20 minutos e ela votou. Zona 004, seção 214. Parece que havia um delegado da Polícia Federal no local. Há registro de outros casos parecidos? O TRE está sabendo disso? Não, nesse caso especificamente é o primeiro que eu escuto. Agora, a dificuldade que nós temos é identificar se efetivamente isso aconteceu ou não, porque o voto é sigiloso. Então, ninguém pode se dirigir a cabine de votação sem suspender a votação daquele eleitor. Então, se está aparecendo ou não, no momento em que está sendo relatado pelo eleitor, qual é o procedimento? A gente suspende a votação, chama um técnico no local. Se tiver de fato algum problema da urna, que eu não tenho relato nenhum desse tipo, se tiver algum problema da urna, o juiz é comunicado e ele vai adotar as providências para, se necessário, até substituí-la. Agora, Adriana, a gente também viu alguns problemas por conta dessa mudança no local de votação. Sim. Por exemplo, a gente fez alguns registros na Globo News, a gente até mostrou ao vivo. No Flamengo, por exemplo, algumas pessoas mudaram de local de votação, mas muitos idosos não estavam conseguindo votar num determinado colégio porque era no 4º andar e não tinha elevador para levar essas pessoas. Como fazer diante desses casos que muita gente chegou lá, realmente não conseguiu votar e voltou para casa, né? Com relação a idoso e aqueles que têm dificuldade de mobilidade, a gente até teve um prazo para fazer uma transferência de pessoas que estavam nessa condição e ainda não tinham esse registro no cadastro. Eles têm que procurar o supervisor do local, o próprio presidente de mesa, ou mesmo alguém que esteja ali da Justiça Eleitoral a serviço para tentar resolver um problema pontualmente. Muitas pessoas ainda estão insistindo em falar que a biometria está dando problema sim, que está demorando muito para conseguir fazer, para conseguir votar no caso. Então tem que botar o dedo 4 vezes. Mesmo assim, vocês não têm tantos registros desses casos? Não, eu não tenho como quantificar para vocês, porque isso está acontecendo em quase 34 mil sessões eleitorais. O que nós temos a dizer é que, naturalmente, isso é um processo mais lento do que a identificação por meio de documento, mas que isso é benéfico, porque essa validação é fundamental para que esses dados do eleitor biometrizados sejam inseridos no cadastro, né, para dar uma garantia futura do método de identificação do eleitor. Isso realmente foi somado ao fato de que nós temos 6 candidatos. Então, o importante é que o eleitor tenha tranquilidade, ele vai votar, vai conseguir até às 5 horas, quem estiver no local de votação vai ter garantido a sua votação, ele vai receber uma senha, e isso daí é para melhorar o processo. Adriana, uma questão, por favor. Ainda só para fechar essa questão da biometria, existe alguma possibilidade de estudo de suspender a biometria ainda nessa eleição? E a segunda questão, a gente recebeu um relato que uma pessoa foi presa na zona eleitoral 027, seção 140 de Nova Iguaçu, ela teria danificado uma urna eletrônica. Queria saber se chegou algum relato para vocês sobre isso. Eu não entendi a sua pergunta com relação à suspensão da biometria. Existe o estudo, a possibilidade de suspender de hoje, né? Eleição de hoje. De forma alguma. De forma alguma. Com relação a essa ocorrência, eu não tenho como informar, mas certamente deve estar sendo levado ao conhecimento do juiz, se não, seria bom até nós pedimos para que encaminhe para o juiz eleitoral dessa zona para adotar as providências. 140 Nova Iguaçu. Mas qual é a zona eleitoral? Zona 027. Zona 27, seção 140. 140, eu vou pedir para encaminhar lá. Sobre uma questão do voto nacional, foram divulgadas informações do resultado das eleições lá fora. Quer dizer, sim. Tá rolando isso no WhatsApp, né? Também recebi. Você recebeu? Isso não é o procedimento. Não, essa informação, até tive informação do diretor-geral do Distrito Federal. Provavelmente fiscais até de partido devem ter fotografado o boletim de urna dos outros países, né? Porque Nova Zelândia abriu, parece que 4 horas da manhã ou da tarde de ontem, Tóquio. Então, como tem nessas localidades com fuso horário diferenciado, o processo se iniciou antes. E eles fotografaram, registraram o boletim de urna, mas essa informação oficiosa, essa divulgação oficial do resultado para presidente da República só vai acontecer a partir das 17 horas do Acre. Mas isso é passível de punição?
Como? Passível de punição? Sim, mas isso vai ser acompanhado pelo Distrito Federal, não é o caso aqui do Rio de Janeiro. Doutora Adriana, há o registro de ocorrências como essas que acabaram de ser relatadas em várias urnas, em várias sessões, em vários bairros e municípios. Inclusive, há muita gente que está desistindo de votar, está querendo voltar depois. Ou seja, não é um atraso comum. Não é 10, 20 pessoas que vão ficar na fila e receber a senha. São dezenas de pessoas, correto? Pelo menos o relato. É o caso, por exemplo, do Bennett do Flamengo, do CIEP e do Colégio Pedro II no Humaitá, da Unicarioca no Rio Comprido. Quer dizer, esse processo, queira ou não, ele vai atrasar o andamento das eleições, correto? O encerramento. O encerramento da votação, com senha ou sem senha, vai atrasar. Há uma expectativa do TRE em relação a isso, em quanto tempo esse atraso deverá ocorrer? Não, a gente não gosta de falar de prazo, justamente porque sabemos que isso ia se tornar um pouco mais lento. O importante é que a votação seja segura, seja tranquila e aconteça até o último eleitor que estiver presente dentro do horário. Desde que chegue até as 5 horas na fila. 5 horas no local de votação. Quem estiver lá, eles fecham o local de votação e entregam as senhas para os presentes. Mas, Adriana, por exemplo, o Centro de Convenções Sul-América, que é enorme, tinha uma fila dando volta ao redor do centro. Essas pessoas todas que estão na fila, se der 5 horas, elas vão poder votar, porque elas estão do lado de fora. Sim, elas vão poder votar. Até o último vai votar. Se estiver ali, ou aguardando na fila, mesmo que fisicamente fora do local de votação. Eles vão remanejando as pessoas. Lá no Sul-América, o que acontece é que tem diversas sessões eleitorais. Agora, eu gostaria só de fazer um registro. Eu também vi na própria imprensa, eu vi uma filmagem de um local da Zona Oeste, que é um dos maiores que nós temos aqui na capital, e que está transcorrendo normalmente. Então, isso também varia muito de acordo com o local, o momento em que o eleitor comparece, a dificuldade da biometria, tem locais que está indo bem rápido. Então, assim, eu não vejo maiores problemas com relação a isso, além do fato da demora para o eleitor poder registrar o seu voto. Por favor, a gente está recebendo aqui mais um relato de urna com problema, quando a pessoa vai votar no Bolsonaro, o voto aparece nulo. Parece que esse caso está sendo mais do que frequente. Então, eu queria saber o posicionamento do TRE sobre isso. Quer dizer, são urnas que estão apresentando muito problema, há outros candidatos também com esse mesmo problema? Eu não posso falar para você qual é a impressão do TRE, porque eu estou tomando conhecimento disso agora, Flávia. Você está me relatando agora. Certamente já estão recebendo lá em cima também essa informação e vão encaminhar, se for realmente relevante o caso, se ficar constatado que efetivamente está acontecendo, vão levar o conhecimento do TSE para a adoção das providências. A orientação que nós damos sempre para os juízes eleitorais se tiver alguma situação da urna que fuja da normalidade, seja ela qual for, um problema de bateria ou uma alegação de que não está aparecendo a foto de candidato, suspende, vai um técnico no local, eventualmente até com o juiz e o promotor, e se for o caso, substitui a urna. Eu não tenho essa informação oficial. Adriana, é o caso de rever também essa questão da biometria, nessa situação que a gente está vendo de filas enormes, parece fila de emprego, as pessoas indo votar, e pode até redesenhar a eleição, que muita gente pode desistir. Não é o fato de rever essa questão? Eu acredito que não seja o fato de rever, até porque nós não sabemos se até o comparecimento está maior. A gente não tem esse registro. A biometria está acontecendo, o que eu insisto em dizer, a percepção que nós temos é que o processo de votação está mais lento. E não a identificação que está tornando, que está sendo motivo dessas filas maiores do que o normal. O que está então causando essas filas, então, na sua opinião? Eu já expliquei para você que podem ser vários fatores. Você tem a combinação de uma identificação biométrica que realmente é um pouco mais lenta do que a identificação pelo documento físico, com 6 candidatos para serem escolhidos, eventualmente uma concentração no mesmo momento de eleitores, na mesma hora. Nós não temos como fugir disso, dessa possibilidade. Sabíamos que ia acontecer uma lentidão maior esse ano, vocês não têm como comparar com uma eleição de 2016, nem com uma eleição de 2014. Mas não faz sentido isso, Adriana, porque a identificação biométrica não é para votar, é isso que está atrasando. Eu levei mais tempo para votar porque tinha uma pessoa na minha frente que ficou lá botando os dedos 5, 6 vezes. Não, só pode botar 4. Quando ela, sim, não importa. 5, não, 6 são vezes, 4.
Quando ela entrou na cabine de votação... Ela foi rápida. 30 segundos. Não, perfeito. Perfeito, eu não descartei, eu coloquei isso. Eventualmente tem eleitor que leva até o quarto para votar, para identificar. A questão é, eu comentei mais cedo, esse processo de validação, ele é fundamental para que aqueles dados biométricos sejam inseridos no cadastro do eleitor. É isso que a gente precisa. É a forma de comprovar que aquele cadastro que foi feito anteriormente é válido. A validade é na urna, é a orientação TSE. Adriana, eu entendo que você não tenha nesse momento Sim. o dado global de urnas com problemas Sim. e tudo mais. Mas a gente tem relatos de problemas, por exemplo, na Rocinha, com urnas quebradas. Você tem essa confirmação de, por exemplo, na Rocinha, de ter tido problema na escola municipal que fica ali ao lado da delegacia, em frente à comunidade? Você não chegou a ter aqui alguns locais pontuais para pelo menos passar para a gente ter essa confirmação? Que chegam muitas informações Sim. nas redações, algumas vezes se tratam de fake news e a gente precisa de alguma maneira de algum tipo de confirmação, ainda que não seja um dado globalizado, um Sim. número total. Nós temos relatos isolados quando o cartório nos comunica, porque o procedimento todo ele sempre foi feito através desse sistema do TSE. Essa é a nossa dificuldade. Eu não tenho como te afirmar, na Rocinha teve tantas sessões, a gente sempre faz isso nas eleições. Infelizmente agora esse sistema não está rodando e a gente não está conseguindo ter essas informações. Temos relatos sim de substituição, isso a gente recebe. Né? Nós tivemos Na Rocinha teve? Eu não tenho informação assim por bairro, nem por município. Não, Adriana, com relação ao problema que a colega levantou, não ficou muito claro para mim com relação à acessibilidade, principalmente de pessoas idosas. Qual deve ser a orientação, qual deve ser o protocolo que os fiscais, os juízes eleitorais devem seguir para garantir os direitos dessas pessoas ao voto? Em todo local de votação existem sessões especiais. Essa sessão, o eleitor que tem uma dificuldade de mobilidade ou qualquer tipo de deficiência que enseja algum auxílio maior, eles são alocados nessa sessão. Essa sessão é acessível, essa sessão normalmente fica na parte baixa do local de votação. E, além disso, mesmo depois do fechamento do cadastro, foi aberto um prazo pelo TSE para que aquele que tivesse ou não tivesse feito esse registro ou tivesse com alguma situação momentânea, mobilizei o pé, estou com uma dificuldade, que também fizesse essa alteração. O que nós percebemos é que ainda há eleitores que não fizeram essa sinalização e, como nós utilizamos a infraestrutura de escolas municipais e órgãos públicos e às vezes até particulares, não tem como todas as sessões eleitorais terem essa acessibilidade. Vou passar para o colega a última pergunta, tá? A gente ia fazer uma pergunta. Adriana, por favor, só um esclarecimento em Ela tem que relação... votar também. Estão surgindo imagens de eleitores de Bolsonaro colocando armas nas urnas eletrônicas. Eu queria saber se há uma informação concreta em relação a isso, se é aqui no nosso território do Estado do Rio de Janeiro. E sobre esse sistema, se desse para explicar melhor qual o tipo de prejuízo que vocês têm, se é apenas uma questão de monitoramento do tempo real que está acontecendo ou se isso afeta de alguma forma a votação. Em relação... Porque você sempre me faz duas perguntas. Do sistema do TSE. O sistema ocorre? A dúvida seria qual? Se isso afeta o trâmite eleitoral como um todo, ou é só uma captação de dados? É um sistema que é feito para registrar em todas as zonas eleitorais do país o número de urnas substituídas até para fins estatísticos no futuro. Isso vai ser feito. A questão é que não está sendo feito simultaneamente a ocorrência. E a questão também das ocorrências de boca de urna. Isso. Tudo isso era para ter um registro mais imediato, até para fornecer para vocês essas informações. Então fica a pergunta em relação às imagens com os eleitores armados, né? Eu tomei conhecimento porque eu também, como eu tenho o WhatsApp, recebi uma imagem dessa. Já foi identificado, pelo menos em uma delas, qual é a zona eleitoral e está sendo repassado para o juiz. Eu já acredito que já tenha chegado ao conhecimento dele para ver que medidas ele vai adotar. Qual foi a zona eleitoral da foto? Eu não me lembro a zona, eu me lembro que era São João do Meriti. Desculpa, é porque o pessoal está pedindo para você explicar melhor o seguinte, o que está acontecendo de diferente nessa eleição em relação, eu sei que já explicou, tá? Mas em relação à biometria. As pessoas que chegam lá e que não fizeram cadastro, mas mesmo assim pediram para colocar o dedinho. É para confirmar o quê? O que está acontecendo para a pessoa em casa não estranhar? Tá, são duas situações. Aquele que fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral,
ele vai ser identificado biometricamente, mas ele não vai ser, já vai estar nessa expectativa. Nós temos o aproveitamento de dados da base de identificação civil do DETRAN e também está sendo submetido a essa validação. Nos dois casos, para que ele seja inserido no cadastro de eleitores, precisa dessa validação na urna. Que é quando fecha o ciclo do dado biométrico. É isso que está acontecendo. Mais uma pergunta. Chegou mais um caso aqui. Sessão 179, Zona Eleitoral 17, no Santo Agostinho, dizem que aperta o botão e aparece outro candidato. E informaram também que já trocaram 3 urnas. Isso procede? Isso é verdade? Com relação à troca de urnas, é o que eu coloquei. Eu não tenho como passar para vocês, porque infelizmente essas informações vêm através do sistema e não está rodando. Tem um caso semelhante ao que você sinalizou, que já está inclusive na Polícia Federal em São Paulo para aferir a montagem do vídeo. Qual é o caso exatamente? Do que você disse que aperta um número e aparece outro candidato. O vídeo já está sendo objeto de análise pela Polícia Federal. A urna foi encaminhada para... Não, a urna não tinha problema. A urna não tinha... Foi o vídeo que foi o problema. Mas e aí na urna? A urna estava funcionando direitinho. Isso em São Paulo. Aqui no Rio não teve nenhum... Não, eu não tenho esse relato, não. Eu tenho ficado muito tempo aqui, então eu demoro um pouquinho mais a pegar as informações lá em cima. Eu queria confirmar se vocês avaliam que a extinção de algumas zonas eleitorais contribuiu para as filas. Eu preferia não dar a minha opinião porque vai ser pessoal, não tem uma opinião institucional sobre o caso. Nós cumprimos uma determinação do TSE. O TSE determinou e nós extinguimos. Só uma dúvida técnica. Agora, por exemplo, quem não tinha feito cadastro, chegou lá e pegou os dados importados Eu não estou te ouvindo. Quem não tinha um cadastro, botou o dedinho, pegou os dados importados do DETRAN. Essa pessoa, ao validar agora, ela não precisa mais ir na justiça fazer a validação. Dela já está feito? A ideia é justamente essa. Tá. Obrigada. Obrigada. Depois vai ter outra. Obrigada.